Como é que foi esse começo seu na roça? De que cidade você era? Eu sou de Montalvânia, no norte de Minas Gerais. Lá eu trabalhava na roça com meu pai, aos 16 anos. Me lembro até hoje que eu falei para ele, pai, eu tô indo embora. Tinha meus irmãos mais velhos que já estavam aqui no estado de São Paulo. E ele me disse, meu filho, não vai não, lá não é fácil. Selva de pedra. Precisava de pedra, lá é muito difícil. Eu falei, pai, mas eu quero ir, eu quero fazer uma mudança na minha vida, trabalhar, cuidar da minha visão, eu não esqueço até hoje. E ele, de coração cortando, falou: meu filho, então vai. E assim eu fiz. Vim para Serrana com meus 16 anos de idade. O que você fazia lá na roça? Lá nós fazia de tudo. Capinava, roçava, plantava para poder sobreviver. Acordava que horas? Sempre era 5:30 da manhã, 6 horas, todo mundo tinha que estar pronto, os filhos, Pra acordar o galo. para acordar o galo. Era tudo junto. E você ficou quantos anos trabalhando lá? Que idade você tinha essa época de roça? Lá é o seguinte, nós somos 9 irmãos. São 6 homens e 3 mulheres. Então lá tudo se começava muito cedo, né? Eu me lembro que desde os 7 anos a gente começava a trabalhar. E fiquei lá com meu pai até os 16 anos. Tinha meus irmãos que já vieram para cá primeiro do que eu. E foi assim que eu tomei a decisão de vir. Como é que era a renda dos seus pais lá? O que que eles faziam assim para sobreviver? Rapaz, renda nós tinha daquilo que nós plantava. Você plantava um milho, um feijão, tinha algumas vacas, bem pouca mesmo, e para tirar o leite, Sei, pro para gente, para o consumo. consumo próprio. E tudo isso a gente fazia junto com ele e com os irmãos que lá estavam ainda, para poder sobreviver. Então não tinha renda, né? Não, não tinha renda. A renda Era era meio zero. que o que conseguisse. O que você plantava, você comia. Chegou a ter algum problema assim de, como é que eu vou te dizer assim, de faltar alguma coisa nesse sentido? Olha, meu pai, ele era incrível. Infelizmente eu a perdi. Mas ele nunca deixou. Então ele nos orientava, ensinou desde pequeno que a gente tinha que trabalhar, se organizar e sobreviver daquilo honestamente. Lá eu confesso que só foi alegria na minha vida. Não, não tive esse problema. É natural que passava aquela dificuldade, a gente também não tinha acesso à cidade, é, a nada de tecnologia. Na época era muito engraçado que nós não tinha televisão, energia, nada disso se existia. Era raiz, Era né? raiz, era uma lamparina que se falava, acendia aquilo ali e a Qual gente era, qual era a colocava. diversão de criança lá? A diversão de criança, rapaz, era nós jogar um futebol, fazer os seus próprios cavalos de pau. E tudo isso a gente inventava, aqueles carrinhos que a gente fazia, montava e saía correndo. Perneira, acho que você nunca ouviu falar sobre isso. Peneira? Perneira. Perneira? Perneira. Perneira é uma coisa que a gente fazia para subir em cima dela e ficar andando. Perna de pau. Perna de pau. Ah, eu conheço como perna de pau. Então a diversão nossa era isso. E E tinha acesso a comer de tudo, E né? acesso a comer de Fruta, tudo. verdura. Fruta, verdura, a gente tinha muita fruta na época. Muita verdura a gente não se plantava muito, mas muitas frutas e a gente sobrevivia disso. E como é que foi essa decisão de deixar o pai e a mãe, deixar a casa onde você foi criado e com 16 anos, hoje com 16 anos tem criança ainda que tá quase mamando, né, Gabriel? Na mãe ainda, imagina saindo de casa, né? Com Olha, 16 anos, como é que foi essa decisão? eu me lembro que um dia eu falei pro meu pai, a gente mora na roça, num povoado chamado Gergelim. Então dali eh, eu saía para estudar numa cidadezinha chamada Capitânia, num distrito, né? Então era por volta de em torno de 7 quilômetros. Eu ia todos os dias. Às vezes ia a pé ou ia a cavalo. Então a gente já. 14 quilômetros por dia, 14 quilômetros, 7 para ir, 7 para voltar. a pé. A pé. E isso eu trabalhava, até, se fosse no período da tarde, eu trabalhava até às 11 horas para depois direcionar para essa cidadezinha. Aí eu Entendi. estudei lá durante 3 anos e foi aí que eu tomei a decisão de vir para cá. Mas o que que te motivou? Por Eu, que que você queria sair de lá? olha, eu tinha meus irmãos, na época são 3 mais velhos do que eu, já estava aqui. Aí eu via contar as histórias, que ele trabalhava, ganhava dinheiro, e aquilo eu sempre tinha na minha cabeça. Falei, nossa, eu ainda vou para lá e vou fazer diferente. E você já sonhava em empreender? Nossa, eu sonhava. Um dia eu me lembro, que eu sempre tenho na minha mente, um dia eu estava vindo dessa escola à noite, a cavalo sozinho, e procurei um dinheiro para comprar um doce. Eu gosto muito de doce, né? Hum. E não tinha.
Aí, eu vim de lá pra cá pensando nisso. Eu falei: "Eu vou embora, vou fazer diferença na minha vida e na vida do meu pai, da minha família, né". E vou E ter assim, acesso a e essas vou ter coisas, né, acesso a tudo que eu não tive. que eu não tive na minha vida. É. E me fala uma coisa, chegando aqui no interior de São Paulo, em Serrana, você trabalhou como servente de pedreiro, quer dizer, você saiu da roça, um serviço braçal, né? Capinar, colher as coisas, plantar, e vem para Serrana. Como é que foi essa chegada aqui para ser servente de pedreiro? Olha, foi uma parte muito difícil. Eu não tinha costume, acostumado no meio do mato, brincava, ainda era criança ainda. E quando eu cheguei para cá, eu vim com o propósito de trabalhar e cuidar de um problema que eu tinha na visão. Lá a gente não tinha muito acesso. E assim eu cheguei. E aí, quando eu estava aqui, eu me lembro que meus irmãos trabalhavam em Brasília. E eu peguei e fui procurar um trabalho. Lá tem um empreendimento chamado Fredinho. E ali eu fui lá, procurei, estava começando a construir. E ali eu iniciei o trabalho. Só que era muito frio na época. E eu não tinha costume com isso. Serrana? Serrana, Era frio? são 28 anos atrás, Deve ter chegado então, no inverno. e naquela época se fazia muito frio, Fazia né? mesmo. Hoje diminuiu muito, né? Eu me lembro que o local de morar, tudo era diferente daquilo que eu vivia lá, né? Eu era acostumado a comer um pão de queijo, um café da manhã que minha mãe fazia muito bem de manhã, um torresmo. Ixi. E aí, quando eu vi aquilo aqui, comer um pão com ovo. Nossa, aquilo pra mim era. Falei, cara, como que eu vou comer isso? Nunca tinha comido na vida. E daí tinha que enfrentar. O trabalho pra mim, como eu era acostumado desde cedo, nossos pais nos ensinaram, então não foi difícil enfrentar, sabe? Aham. E enfrentamos ali, e o tempo foi passando, a gente foi aprimorando, até um dia eu entrar nessa empresa que meus irmãos trabalhavam. Eles trabalhavam com o quê nessa época? Eles trabalhavam já com impermeabilização. Foi É, aí o seu primeiro contato com aquilo que você resolveu empreender depois no futuro, que você fez dar certo na sua empresa. Mas seu primeiro contato com impermeabilização, você tinha quantos anos? eu tinha 18 anos. 2 anos depois você 2 chegou. anos depois que eu cheguei, até um pouco menos, Falou o quê? Vou 17, ficar, 18 ficar anos. batendo massa Eu aqui, vou ficar nada. batendo massa e aí O pincel é mais leve, o né? O pincel vai maçarico. leve, maçarico. Eu me lembro, tem um irmão meu que já trabalhava nessa empresa, na verdade era 3. Um já era encarregado e os outros 2 já era profissional. E através do mais novo, ele me levou a apresentar para o chefe, né. Chegou lá, falou que "Ó, tá o Fernandes aqui, meu irmão, e ele também é pedreiro". E na verdade eu não sabia fazer muita Tinha sido eu servente tinha em sido eu Serrana, tinha sido servente. chegou lá, foi apresentado como Foi pedreiro. apresentado como pedreiro, Subiu de cargo. subi de cargo. Até hoje eu encontro com ele e falo: "Rapaz, como você me apresentou como pedreiro?". Aí nós fomos pro trabalho e o chefe era muito bruto naquela época. Falou: "Ó, se você não for realmente um pedreiro, eu vou te mandar embora no dia seguinte". Falei: "Meu Deus do céu". Já cheguei Eu bem. cheguei bem, né. Aí me saí bem no primeiro dia de trabalho e falei: "Essa aqui é a minha oportunidade, vou agarrar com unhas e dentes para eu poder começar a mudar minha vida".